Boas tardes. Nesta primeira parte acerca das cruzadas vou falar da história, não é? Como é que aconteceu o período das cruzadas. Para quem não sabe o que são as cruzadas, foram ataques organizados pela Igreja sob o comando do Papa para defender os cristãos europeus contra os muçulmanos. Okay? E isto tudo começou em 1095. Portanto, a gente, para perceber o que é que aconteceu até esse período, temos que perceber como é que nasceu o islamismo, a religião dos muçulmanos. Em 630 e tal, Muhammad fundou essa religião. E a partir daí foi conquistando terras ao fio da espada, ou seja, ou tu convertias ou estavas com o gargalo fora. E foi assim que ele conquistou. Portanto, eu tenho aqui um mapa, aqui, esse é um Picasso aí nas artes. Portanto, aqui tem a Europa, não é? Aqui a Península Ibérica, aqui o Norte de África, temos aqui a Itália, Constantinopla aqui, que é uma cidade importante que a gente vai falar. Depois aqui é a Síria, tem aqui a cidade de Damasco, aqui para cima é o Iraque e Afeganistão e isso tudo. Aqui mais para baixo tem Israel, aqui neste canto de Jerusalém. E portanto, o Muhammad, no século VII, conquistou aqui esta área de Israel. Depois, no ano entre 700 e 800, depois com os... depois ele morreu, mas depois a religião continuou e foi sempre ao comando das outras autoridades dentro da religião. Conquistaram mais aqui estes terrenos para aqui. Depois, no ano 800, conquistaram mais terras. Para aí sim. Já estava aqui a avançar para o norte da África e aqui mais para cima. Depois, no ano 900 e também até o ano 1090 e tal, já tinham conquistado isto tudo, Norte da África e até a Península Ibérica. Mas quando falo da história de Portugal sobre os mouros ou sobre os árabes, estamos a falar deste pessoal aqui. E portanto, de tal maneira que a Europa estava a ficar completamente rodeada desta tirania que andava aqui. Tanto é que depois aqui o imperador bizantino aqui nesta área de Constantinopla enviou uma carta ao Papa, uma carta de socorro ao Papa, na altura era o Papa Urbano II, para dizer, vocês que me ajudem, organizem aí alguma coisa para a gente se defender contra estes gajos. Senão daqui a bocado eles inventam isto tudo e a gente estava aqui a falar árabe. Até aos dias de hoje. E o Papa decidiu no Concílio de Clermont em 1095, fez um discurso para espalhar a palavra, para se organizar uma campanha de guerra, mas uma guerra defensiva, ou seja, e até ele disse que seria como uma peregrinação, seria como uma forma de penitência, porque realmente devia aqui da Europa, aqui de Roma, de França, da Alemanha, até chegar aqui a Constantinopla e Israel, era uma viagem que levava meses e meses e meses, e portanto era uma forma de fazer penitência, de oferecer esses sacrifícios dessa viagem até estas terras para defender os nossos cristãos que viviam aqui, não é? E também, depois o Papa também pensou, então já que a gente está aqui nesta ponta, vamos então também expulsar os muçulmanos aqui de Israel, não é? A terra onde Nosso Senhor teve, porque eles destruíram tudo, igrejas e tudo aí, e estávamos em risco de perder as relíquias e os sítios sagrados que Nosso Senhor passou, não é? O Santo Sepulcro e etc. Então foi assim, os príncipes e os reis também organizavam as cruzadas, e portanto a primeira cruzada foi em 1095. Quando a gente fala das cruzadas, falo do período entre essa data e 1290, e houve 7 cruzadas. Porquê que 7? Porque a gente vinha, não é? A gente vinha todos organizados por aí fora, conquistava, e depois dali uns anos outra vez os muçulmanos vinham e reconquistavam tudo e destruíam outra vez tudo, e a gente tinha que andar sempre para trás e para a frente.
E como é que isto depois eu vou explicar na segunda parte, como é que isto encaixa com o Evangelho, como é que isto encaixa com Jesus Cristo, não é? Porque assim, há muitos mitos acerca dessas cruzadas. Agora os historiadores é que estão a descobrir esta realidade que eu estou a dizer, não é? Através das análises de homilias, de discursos, disto e daquilo, dos reis, disto e não sei o quê, é? Cria-se um panorama da qual a gente vê que os cristãos viam as cruzadas não como uma coisa meia maluca, não é? Viam como um acto de amor ao próximo. Quando estou a falar ao próximo, estou a falar contra acerca de defender os cristãos, não é? Desses atos terríveis que os israelitas estão a fazer. E há muitos mitos, portanto, há pessoal que diz, estou aqui a ler as minhas notas, pessoal dizem que os muçulmanos eram um povo pacífico e não sei o quê, e os cristãos é que foram como selvagens a atacar os muçulmanos, atacaram como leões contra eles. E não foi nada disso. Depois, a palavra cruzados e cruzados tem a ver com a cruz. Eles vestiam uma roupa e carregavam a cruz, né, sobre si. E muitos dizem o símbolo da cruz era só uma piedade disfarçada, porque era só para disfarçar a ganância das pessoas, que as pessoas iam para as terras afora e depois pilhavam vilas, roubavam isto, roubavam aquilo. Isto é assim, meus irmãos, isto, como em tudo na igreja, há sempre aqueles gajos que são uns burros. Há sempre aqueles gajos que não sabem que, não sei, que em vez de estarem sempre unidos, há sempre alguém que trai a igreja, trai aquilo tudo. Muitos andaram a pelear e tudo. Outros andaram a matar judeus. O Papa, quando soube e os bispos souberam que havia cruzados a matar judeus, eles eram duros. Eles sancionavam as pessoas que iam sabendo quem são esses malfaceiros que andam a fazer isso. E foi sempre estritamente proibido. As cruzadas não é para matar os judeus, é para defender os cristãos destes muçulmanos. Portanto, depois, quando os cruzados, também outro mito, quando os cruzados conquistavam até as terras, por exemplo, de Jerusalém, matavam tudo a jeito. Isso é mentira. Claro, houve matados porque as guerras é mesmo assim. Não havia outra hipótese, é tal coisa. As que já foram porque não havia outra hipótese. Não havia outra hipótese de negociar com os muçulmanos, porque eles não queriam saber. Eles queriam matar e manar e conquistar a terra e espalhar a religião. E portanto não havia outra hipótese não de fazer essa guerra. Mas isso de matar não é verdade, porque houve muitos prisioneiros de guerra, houve gente que foram postos em liberdade e portanto não esta coisa isto é só em filmes. Depois outro mito é tal coisa, acerca dos judeus combatiam também e matavam os judeus. Depois outra coisa que o pessoal diz, João Paulo II pediu perdão pelas cruzadas. Isto é preciso ter cuidado aí. João Paulo II pediu perdão pelas injustiças que o povo cristão, os católicos, fizeram durante toda a época toda a época após Jesus Cristo. Mas ele só especificou, ele pediu perdão à Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada foi um desastre autêntico. A Quarta Cruzada foi, todos vieram aqui da Europa, aqui desta parte, para irem outra vez para Constantinopla, para depois reconquistar outra vez as terras que a gente tinha conquistado. E eles ficaram aqui por Constantinopla a lutar cristão contra cristão. Porquê? Porque em 1054, alguns anos antes da Primeira Cruzada, houve o cisma do Oriente, ou seja, a Igreja, os ortodoxos separaram-se da gente. Porque eles não vinham o Papa como a cabeça visível da Igreja, não é? Não reconheciam a primacia do sucessor de Pedro. E separaram-se da gente. E depois houve invejas e coisas, e depois o pessoal começou a matar
uns aos outros para ali. Não só por causa dessa razão, mas já há várias razões. Outra razão era por causa que o imperador de Constantinopla prometia sempre recursos, apoios, ajudas, pessoal para juntar-se aos cruzados. E, quer dizer, os cristãos chegavam sempre lá, nunca tinha nada, era sempre promessas vazias, até que chegou ao ponto que os gajos passaram-se da cabeça. Mas pronto, isto são estas coisas que eu disse, que eu digo à gente que na via está. Quer dizer, na via entrar em coisas da igreja dessa maneira, são assim passados da cabeça. E depois os muçulmanos atacam o Ocidente por causa da memória viva das cruzadas. Isto também é outra coisa que não sei como é que esse pessoal pensa dessa maneira, porque cá vejo os muçulmanos atacar o Ocidente por causa ou da América, ou por causa dos países que querem que apoiem a América, ou porque conquistas ou guerras por causa do wall das terras deles, ou por causa do ouro de armamentos, ou por causa disto. Isto não tem nada a ver com as cruzadas. Portanto, vocês, esta é a primeira parte que quis falar. E aí no meu blog, aí embaixo deste vídeo, há duas doutrinas bastante importantes que estão no catecismo da igreja. É a defesa legítima. A gente temos o direito à defesa legítima, e depois há uma doutrina da guerra justa, ou seja, há uma forma de fazer guerra de modo justo, de modo justificativo. Mas isto, nos tempos atuais, é praticamente impossível fazer uma guerra justa por causa do tipo de armamentos que a gente tem, e disto e daquilo. Mas isto foi uma doutrina desenvolvida pelo grande Santo Agostinho no século V. E vocês veem que para fazer uma guerra justa é preciso encontrar-se com aqueles pontos todos que está por ali afora. E que na altura era um bocadinho mais fácil de fazer. De qualquer maneira, vocês não percam, como é que isto encaixa com o Evangelho e com Jesus Cristo. Ok? Portanto, vocês estejam atentos quando dizem que as guerras são dos cristãos. Isto preciso ter calma. Isto foi uma guerra defensiva. Foi para defender, simplesmente para defender. Houve gente que fizeram merda. Desculpa a palavra, não sei como me perdoa. Mas isto foi assim. Portanto, estejam atentos a essas acusações. Até para a semana, se Deus quiser.